Essas teoriazinhas dos P's, os funis, gente, já era. Então você tem que ter a humildade de admitir a todo dia que você não sabe nada e ter a humildade de olhar para o mundo com olhos gentis para aprender. Não à toa que a gente vê tantas campanhas que são muito mais institucionais do que especificamente sobre um produto, sobre, né, alguma coisa assim mais tangível. Não é à toa. Porque assim, para você falar de um produto, tem tanta regra, tem tantas restrições que às vezes, tipo, deixa para lá, vamos tentar de outra forma, que é mais fácil. O Brasil tem uma das indústrias financeiras mais sofisticadas do mundo, gerindo quase 10 trilhões de reais. Do outro lado, 32 milhões de brasileiros ainda guardam dinheiro debaixo do colchão, deixando parado. Quem conecta esses dois mundos não é um banco, é a Anvima, a reguladora e certificadora de mais de 500 mil de profissionais. E para explicar como transformar uma entidade burocrática e uma marca que usa memes e humor para falar sobre dinheiro, recebemos Amanda Brum, CMO da Anvima. Amanda, seja muito bem-vinda ao Slogan. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui contigo, Juliana. E até queria pedir desculpa e fazer um disclaimer aqui, que hoje eu estou fantasiada de mercado de capitais, né? Porque normalmente você pegar uma marqueteira desse jeito, você fala assim, meu Deus, que pessoa é essa? Não, é que assim, a gente sabe como profissionais de comunicação que imagem comunica, né? Então hoje eu tenho evento do mercado, tinha almoço de trabalho, aí não dava para ouvir marqueteira pura, porque senão a imagem ia dar aquela chocada. E tem hora que a gente tem que se impor, se colocar também na forma da gente se apresentar, né? Perfeito. E puxando nesse gancho, né, como é que é viver essa vida de marqueteira, né, trabalhar no marketing, mas dentro do mercado financeiro? É uma delícia, porque todo dia você tá ali, ó, com a enxada, abrindo, sabe, o matagal. Porque Entendi. o mercado financeiro, o mercado de capitais, historicamente, é meio reticente com uma comunicação mais próxima, com uma comunicação mais humanizada, com uma linguagem palatável, né? Inteligível. Quando você começa a falar de investimento, normalmente as pessoas saem correndo, porque é difícil, as pessoas usam economês, aqueles jargões que você fala, meu Deus, que mundo é esse? E aí, a minha geração, né, de comunicadores e marqueteiros tem feito esse trabalho de poder aproximar esse mundo dos investimentos, do mundo do mercado de capitais, da população em geral, porque o mercado de capitais, os investimentos, eles perpassam tudo que a gente faz, né? Tá na nossa vida, é o ar que a gente respira. Então, assim, nossa, tem essa avenida, a gente está aqui na Faria Lima, né? Coisa linda. Para ela ter sido construída, teve mercado de capitais, né? Teve alguém que tinha dinheiro para investir, a empresa que usou esse dinheiro para fazer a obra e nós todos que usufruímos disso e chegamos mais rápido onde a gente quer. Então, fazer esta comunicação de forma simples, objetiva e fazer as pessoas se envolverem num assunto que normalmente todo mundo olhava meio torto, é uma delícia, é um desafio. Demais. E falando com o seu histórico, né, é marqueteira, é o mercado financeiro, mas o mercado financeiro veio antes, digamos assim, né? Porque você começou como repórter de política e de economia. Como Exato. foi essa entrada? Você era mais, eu quero falar de economia, eu quero política, ou eu quero ser repórter e aí o caminho foi seguir esses temas? Antes de querer ser, eu sou comunicadora. Então, isso é algo que é nato em mim, desde pequenininha. Eu estava sempre lá, 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 tipo, não podia ver um microfone, adoro um microfone, adoro falar com as pessoas. Sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito de ler. Então, assim, eu nasci comunicadora. E aí, aonde que eu vou exercer, né, esta arte da comunicação, essa, né, usar a ciência da comunicação? Comecei como jornalista, né? Mas jornalismo é fascinante, é maravilhoso, só que tem outra coisa que eu gosto muito além de me comunicar, eu gosto de dinheiro, né? E no jornalismo não é tão simples assim ganhar dinheiro. Quando eu percebi isso, né,
que quem é da área sabe, de tempos em tempos tem aqueles movimentos de passaralho, que os jornalistas mais antigos que ganham melhor são todos mandados embora, aí são promovidos os focas, os recém-formados e ganhando muito menos. Eu falei, gente, não quero viver isso, porque eu estou na próxima leva de que vai ser cortado para poder virem os novos. Fui para a comunicação corporativa e acabei entrando no marketing e me encontrei, né? O grande barato da história, por eu ter vindo do jornalismo, é que eu tenho a visão da importância da informação, né? Da veracidade, da responsabilidade da informação, com esse outro lado do marketing, que é o encantamento que a gente gera quando a gente trabalha um produto, uma marca, um conteúdo. Perfeito. A gente estava falando antes que o jornalismo ele é o novo o influenciador de hoje em dia, né? Você diria que antigamente você teria sido quase uma Mas com influenciadora. certeza, né? Porque hoje em dia, eu tenho um filho de 7 anos. Fala assim, filho, o que você quer ser? YouTuber? Né? Eu, se tivesse a idade dele, ia falar a mesma coisa. Mas na época, né? Já estou 47 anos. Quando eu era criança, quando eu tinha 40 anos atrás, imagina, o grande barato era ser jornalista, né? Você deter informação é poder, ainda é. Né? Então, você deter informação, trabalhar com informação, estar ali sendo o canal que liga, né? Quem gera informação para quem precisa receber informação, era algo muito sedutor, que hoje em dia está muito pulverizado, que bom, né? Porque o mundo evolui, nas mãos de diversos influenciadores que a gente tem por aí. Muito bacana. Bom, vou te chamar um dia pro Danilson para você escrever uma matéria pra gente. Relembrar seus tempos de jornalista. Matéria, artigo, tamo aí. Bom, você está há 12 anos na Aniba, mas antes de chegar nela, qual foi a sua trajetória? Você saiu do jornalismo e aí entrou para onde? Eu comecei no jornalismo, então passei pelo Diário do Grande ABC, depois fui para a Agência Estado, trabalhei no Estadão, fui para agências, trabalhei em diversas agências onde aprendi a fazer comunicação corporativa, fui me especializar, fiz pós, tudo direitinho, né? Porque hoje em dia, gente, é muito fácil a gente se informar e a gente se capacitar, né? A internet nos dá acesso a tudo, mas eu sou do outro mundo. Eu sou ainda do mundo offline, né? E no mundo offline a gente tinha que ir para a universidade para poder se atualizar e poder se capacitar. Então fiz toda essa trajetória e depois de ter passado por vários veículos de comunicação, várias agências, trabalhei em banco também, né? Já em marketing. Já em marketing. E depois fui para a Ambima com esse desafio de estruturar o marketing da Ambima, que na época praticamente não existia. E se você tivesse que explicar em uma frase, o que é a Ambima? Como é que A você Ambima descreveria? é a casa do mercado de capitais. É a associação que representa o mercado de capitais inteiro. Ai, Amanda, mercado de capitais, o que é isso? Mercado de capitais é muito simples. É o que faz o dinheiro chegar na mão de quem precisa investir. Eu tenho dinheiro, você precisa de dinheiro para fazer seu projeto. O mercado de capitais faz isso fluir sem passar por um banco. Perfeito. E antes de a gente falar dessa trajetória na Ambima, já que a gente está falando de dinheiro aqui, eu quero te fazer 3 perguntas rápidas, tá? A primeira é, dinheiro traz felicidade? Se não traz, manda comprar, né? Então, assim, quem fala que não gosta de dinheiro é porque não tem, né? E aí, os mais radicais falam, não, Amanda, mas e a saúde? Porque o dinheiro não evita a morte. Ô, gente, né? Experimenta ficar doente sem ter dinheiro para o remédio, sem ter acesso a um bom hospital, sem ter acesso a cuidados. Então, gente, desculpa, dinheiro, se não traz felicidade, manda comprar. Bom. E qual você sente que é a maior diferença na forma como o jovem versus os mais velhos falam sobre o dinheiro? Aí não é a Amanda falando, são as várias pesquisas que a gente faz na Ambima que mostram que hoje o jovem já lida e já fala com o dinheiro com muito mais naturalidade do que a minha geração, a geração dos meus pais, né? Falar de dinheiro era tabu. Então você pensa assim, no almoço de domingo, quem falava de dinheiro? Né? Na mesa ali da Sim. família, ninguém falava, né? Você sabe quanto seu pai ganha?
Tem gente que casado não sabe quanto o marido ganha, quanto a esposa ganha. Então, dinheiro, para as gerações mais dos millennials para trás, ainda é um tabu. Para os mais jovens, isso tem sido tratado com muito mais naturalidade. E que bom, né? Porque não é para ser um tabu. O dinheiro é algo que faz parte da nossa vida. E da mesma forma que a gente trata da nossa saúde física, a gente tem que tratar da nossa saúde financeira. Porque uma, tá do ladinho da outra. Perfeito. E você falou que você tem várias pesquisas, né? Eu vira e mexe, vejo a Anvima assinando as pesquisas que vocês fazem no mercado. Qual é a maior, assim, tendência que você vê quando a gente está falando de dinheiro, que os mais velhos seguem e os mais novos talvez não, ou vice-versa? O que a gente vê é que os mais novos, eles têm uma predisposição maior a diversificar e a experimentar o novo, o que é natural para jovens, né? Vamos Sim, falar. mais risk-averse, né? Exatamente. Então, assim, você pega as gerações mais antigas, quando a gente olha as nossas pesquisas, eles são mais, aqui eu estou falando tudo de forma generalizada, né? Média. Mas, assim, em geral, os mais velhos são mais conservadores. E os mais novos são mais ousados. Então, assim, é muito comum na Gen Z, na geração Z, ou entre os millennials, você vê esses grupos falando sobre cripto, falando sobre ativos mais arriscados, né? E aí, se você for falar com uma pessoa acessível mais sobre cripto, né? Normalmente a pessoa, né, tem não, isso é muito perigoso, isso é muito ruim, né? São pessoas que sofreram ali baques econômicos muito grandes, que você nem talvez tenha lido em algum lugar, mas tipo, a gente teve hiperinflação, as pessoas recebiam hoje, se não fossem no mercado comprar hoje, amanhã já não dava para comprar nada, né? Teve o Collor que pegou o dinheiro da poupança de todo mundo. Então, essas pessoas que vivenciaram isso são muito mais conservadoras do que as novas gerações que vieram no Brasil e que a economia já está muito mais estável e com aí o prognóstico de crescimento, né? Interessante. E aí, puxando nesse gancho, você falou que seu filho adora youtuber, talvez gostaria de ser youtuber. E tem muita coisa que a gente escuta online e vê, principalmente quando a gente está falando do mercado financeiro, né? Se seu filho chegasse para você e falar, olha, mãe, eu vou pegar metade do meu dinheiro, da minha poupança, e eu vou colocar ele em cripto, ou eu vou colocar ele em sports betting. O que você falaria para ele? Ele não faria isso, porque eu faço lavagem cerebral com ele desde que ele tem 3 anos. Então, Amanda, Como é que faz essa lavagem cerebral? Dá a lavagem dica. cerebral, assim, gente, é educação financeira. Sabe que nem você fala para criança, filho, você não pode beber álcool, porque álcool é coisa de adulto. Filho, não pode comer doce todo dia, porque faz mal. Filho, tem que escovar os dentes, senão nasce cárie. Educação financeira é a mesma coisa. Então, desde os 3 anos, eu falo assim, quando começou a entender alguma coisa, filho, ganhou dinheirinho? Ganhou. Metade guarda, metade você pode gastar. Metade é muito, mas para 3 anos é o que dava para entender, né? Aí guarda, aí eu falo, quem investe o dinheiro cresce. E aí depois você vai introduzindo as diferenças entre os produtos. Não faz sentido você investir tudo numa única coisa. Esta é a primeira máxima do mercado. Não coloque todos os seus ovos numa mesma cesta. Diversifique. Né? Então, você está louco, moleque. Você vai botar tudo, você vai perder tudo. É muito risco. E aí tem um outro lance que é uma máxima no mercado, que é você tem que se conhecer, Ju. Então, assim, por que você quer investir tudo ou 50% em cripto? Quais são os seus objetivos? Né? Qual é a sua aversão ao risco? Qual a sua tolerância ao risco? Para quando que você quer esse dinheiro que você está investindo? Porque se for para daqui uma semana, esquece. Mas se de repente você vai colocar 50% em cripto para daqui 10 anos, em 10 anos, né? Interessante. É outra história. Então, não existe pode, não pode. Existe depende de quem é você e dos seus objetivos. Existe contexto, né? É. Interessante. E, bom, em 12 anos que você está na empresa, eu imagino que muita coisa mudou, né? Até porque o Brasil mudou. E a gente até estava conversando antes, quando você pega a Anvima 12 anos atrás, a comunicação dele era muito mais B2B, afinal, uma instituição. E hoje ela está indo muito mais muito mais não, mas ela está trazendo um equilíbrio com o B2C. Como foi a evolução da instituição nesses últimos anos e o motivo por qual vocês resolveram diversificar? Vou te
dar dados, né? Quando eu entrei na Ambima, ela era 1/4 do tamanho em pessoas do que tem Tá. hoje. Então, só nisso já mostra o quanto a associação cresceu. A minha equipe, quando eu entrei com o desafio de fazer o marketing, porque basicamente não tinha. Como é que era, assim, Tinha 2 pessoas de eventos, esse era o de marketing. eventos? E Interessante. 2 pessoas que faziam o branding, né. Então, assim, e a hora que você olhava a capacitação da equipe, não era exatamente o que era necessário para você trabalhar ali a imagem. E aí, nesse momento, eu estava falando da imagem da associação, da Ambima, né, que a Ambima é uma associação. Passados 2 anos, hoje eu tenho o desafio de trabalhar não é a imagem da Ambima, a imagem do setor. Então, eu estou com projetos, né, para poder trabalhar a reputação e credibilidade do setor que a gente representa. Olha o salto, né, que a gente teve, porque a comunicação, o marketing, isso eu tenho muito orgulho e de trabalhar no mercado de capitais. Os executivos e as executivas que estão na liderança entenderam que comunicação e marketing não é venda, é estratégia. Então, eu sento no comitê executivo, eu ouço o que está sendo decidido, eu participo das decisões. E o marketing tem que estar nessa posição, porque quem conhece melhor o consumidor do que a gente? Com certeza. Quem conhece melhor a sociedade, o que está acontecendo do que a gente? Então, como é que um board vai ser feito e tomar decisões sem ter alguém que tenha essa visão lá? Esta disposição da Ambime, do mercado, de colocar profissionais de comunicação, de marketing nas tomadas de decisão, fez com que esse ambiente se transformasse. E aí deu espaço para a gente poder atuar de forma cada vez mais estratégica. Muito interessante. Então, o time de marketing lá começou com uma área de eventos e hoje virou um ecossistema muito maior. Muito maior, que A a gente gente estava até faz conversando. marketing de relacionamento, o comercial tá lá. Interessante olhar do ponto de vista que o comercial está dentro de marketing. Por que isso? Por que essa prática que é diferente do Pensa assim, mercado? a gente é uma associação sem fins lucrativos. Então, em teoria, não deveria nem ter comercial. Só que a Ambima, ao mesmo tempo, é a maior provedora de dados do mercado. Então, a gente produz dados que ninguém tem. E produzir dados, gente, é caro. Então, para manter essa operação, a gente criou produtos de dados e a gente monetiza. E para vender esses produtos de dados, precisa de um comercial. Então, esse time comercial que está debaixo da minha estrutura faz esse trabalho de comercialização. Só que não é um trabalho visando lucro. Então, não é um comercial, né, sangue nos olhos, é um comercial de relacionamento. O KPI dele, então, é fazer bons relacionamentos para conseguir vender os dados que vocês têm. E não só vender, é captar. Quando você tem relacionamento, você tem conversa. Quando você tem conversa, você tem troca. Quando você tem troca, você capta o que o outro está precisando e, eventualmente, você, dentro do seu castelo, não está enxergando. De novo, quem é que enxerga a sociedade? Quem é que está ali com o pulso, olhando o cliente, as mudanças, as necessidades? É o marketing. Entendi. Então, dentro desse ecossistema, o comercial faz todo sentido estar dentro da minha Ele está estrutura. quase ouvindo, né, o que está acontecendo em todos os lugares. É isso. E uma vez também que eles vendem a pesquisa, não deixa de ser um branding ali, né, É no fim do dia. exatamente isso. Então, a pesquisa é quase uma estratégia de marketing. Exatamente. Muito interessante. E, bom, eu imagino que nos últimos 12 anos teve vários momentos de desafios e de menos desafios. A gente agora vive um momento de desafio no sistema financeiro, né? Como que a Ambima se posiciona diante desses cenários? O posicionamento da Ambima, ele foi mudando ao longo do tempo, né? Então, a gente imaginar que ela era 1/4 do tamanho que é hoje, dá uma boa proporção do quanto mudou. Além disso, a gente era uma associação que representava o mercado de capitais, mas o mercado de capitais também era muito menor. Então, a gente está falando de um mercado muito maior. A gente, por muito tempo, foi reconhecido como a associação dos fundos de investimento. A gente é muito mais do que os fundos de investimento. Então, na hora que isso tudo vai escalando, os desafios e a forma de se posicionar também vai mudando. Então, a Ambima, de quando eu entrei, era uma Ambima muito low profile, super reativa, que só reagia quando era procurada. Hoje, a gente virou um pouco esse posicionamento e a gente está muito mais
proativo, né? Então, quando eu olho meus... Adoro dado, tá? Dominando mais a conversa. Menina, adoro dado. Também Eu sou a adoro. louca do dado. Minha Também. equipe quer me matar, mas agora eles já estão se Manda acostumando. alguns pra mim. Então. E aí, olhando as minhas estatísticas lá, do que a gente produz, 4 anos atrás, a gente tinha... para pegar um aspecto da história que é a exposição na imprensa, por exemplo, era 80% reativo, 20% proativo. Hoje eu tenho 78% de ativo. Porque a gente virou a história. E quando você vira, e o pessoal gostou. Por que o pessoal gostou? Porque quando você vira, você assume a narrativa. Sim. Você consegue, ao invés de você reagir a algo que estão falando de você, você vai lá e você provoca, você fala. Então, a força que você ganha é outra. Isso fez com que a imagem da Ambima, a credibilidade da Ambima, a projeção da Ambima também aumentasse muito e de uma forma positiva. Perfeito. Então, você estava contando do posicionamento, né, que mudou ao longo desses últimos anos. Como que você diria que vocês posicionavam antes versus agora? E como isso reflete em momentos de crise como esse? A gente era bem reativo, hoje a gente a gente reage também quando é necessário, mas a gente é mais propositivo e isso nos dá um colchão de credibilidade muito maior para poder lidar com crise. Então, vocês construíram marca, digamos assim. Crise demanda credibilidade. Sem credibilidade, como é que você enfrenta uma crise? Né? Então, com esse colchão reputacional que a gente foi construindo, a gente consegue hoje em dia navegar com muito mais tranquilidade nesses vários desafios que têm aparecido. E aí não é a crise Ambima, é a crise que eventualmente pega o mercado que a gente representa. E a gente está cada vez mais forte para poder falar em nome desse mercado e defender esse mercado. É como se a pessoa conhecesse agora, vamos supor, a Amanda, né? A Ambima. Então, ela já sabe do seu caráter e não vai duvidar tanto, digamos assim. É isso. Porque não é um ilustre desconhecido, é aquela que eu tô ali vendo sempre. E como que a Ambima começou? Curiosidade. A Ambima começou há mais de 50 anos. A origem da Ambima é a união de 2 associações que já existiam, né? E cada uma fazia um pedaço da história de representatividade do mercado. E um belo dia eu falei assim, gente, mas né, somos complementares, vamos casar? Casamos. E isso foi 16 anos atrás. E aí parece que a Ambima é uma associação muito jovem, mas na verdade ela tem mais de 50 anos de história. Bacana. Bom, a gente falou um pouco sobre a comunicação indo para um pouco B2C, mas também tem a B2B. Na verdade, vocês falam com várias pessoas. Vocês falam com o investidor, você fala com o fundo, você fala com a asset, você fala com os big bancos. Como é que é na prática quando a gente está falando de segmentação de conteúdo para conseguir chegar até eles? Como que funciona falar com perfis tão diferentes? Para cada público uma mensagem. Esta é a nossa máxima. Então, eu tenho muito pouco reaproveitamento de conteúdo. Porque quando eu estou falando com o meu associado, né, com as empresas do setor, a linguagem é uma. A linguagem que eles entendem, que eles reconhecem. A hora que eu vou falar, por exemplo, com os profissionais certificados, que usam... porque tem isso, a Ambima é a maior certificadora do mercado brasileiro. Então, tem mais de 600 mil pessoas que usam as nossas certificações para poderem trabalhar no mercado. Entendi. Tipo a OAB, é a OAB do mercado financeiro. Quando eu vou falar com esse público, a conversa é outra. A linguagem é outra. O interesse dele é outro. E quando eu vou falar com o investidor, é ainda mais diferente. Então, eu não posso usar o jargão que eu uso aqui, com o banqueiro. E o banqueiro, eu estou falando mesmo, o dono do banco. Com o que eu uso aqui no investidor, que está começando a sua jornada de cuidar melhor do seu dinheiro. Então, assim, é uma comunicação bem complexa. E vocês têm times distribuídos diferentes para falar com cada um desses públicos? Não. Todo mundo junto? Não. A gente já teve alguns modelos, né, de estrutura. Aqui está vigente hoje, que é a que se mostrou a melhor, até pela forma com que hoje a sociedade se comporta, porque a qualquer momento a gente pode precisar mudar, da importância de ter que estar sempre conectado. Eu tenho profissionais que são especializados por verticais. Como se fosse, sei lá, no Unilever, Sim, eu tenho um profissional que cuida da Omo, eu tenho um profissional que cuida de seda, eu tenho um profissional que cuida X do outro produto.
Lá eu tenho um que cuida de fundos, um que cuida de mercado de capitais, um que cuida de distribuição de produtos de investimentos, um que cuida de educação financeira. E esse profissional, ele vive mais o cliente interno, que são as áreas que cuidam disso, do que o próprio marketing. Ele está embrenhado ali no cliente, ele participa das reuniões do cliente, porque o objetivo desse profissional da minha equipe, de todos esses, é olhar quais são as oportunidades de comunicação e marketing que está ali, ó, no negócio. A gente capta na origem. Perfeito. E aí a gente ajuda nas estratégias para poder fazer a coisa acontecer. Perfeito. Ele tem que dominar aquela cultura, Tem que dominar a aquela comunicação linguagem, 360 de dores. verdade. Entendido. De verdade. E como se reflete em diversificação de canais? Tem alguns canais que você usa só para um, Tem. para o outro? Como é que Tem. é? E é muito divertido isso, porque às vezes quando a gente contrata agência, né, para projetos, tá? A agência vem com aquele plano. Vamos usar o LinkedIn para falar disso. Eu falo, amigo, não. LinkedIn na Ambima fala com este público. Vamos fazer uma news... Não. Newsletter a gente já tem para falar com esse público, não funciona. Então, assim, a gente tem canais específicos para cada público. E qual você diria que é o canal principal de cada um deles? Aí depende. Se você for Tá. falar com o mercado, o canal principal é o WhatsApp. WhatsApp. Comunidade ou grupo ali? É lista. Lista de E transmissão. que agora não pode mais ser lista, e a gente tem lá aquelas ferramentas lá da Meta para poder falar com as pessoas. E a gente, porque é o seguinte, o que acontece? A Ambima também regula, né? Representa, regula. Então, imagina que eu acabei de sair do Banco Central, numa reunião. Eu não, porque eu não cuido dessa parte. Mas a minha colega que cuida dessa área. Saiu do Banco Central, o Banco Central falou assim, olha, nós vamos agora mudar a regra que determina tal coisa. A gente sai do Banco Central, já manda um alerta no WhatsApp para os nossos associados saberem em primeira mão que isso vai mudar. Isso tem um valor absurdo para o mercado. Então, este é um canal que atende às demandas deste público. Se eu for falar com o investidor, por exemplo, o meu canal com o investidor é YouTube e Instagram. É outro. Mais educacional, você Mais dirá. educacional. Vou falar com certificados, que são os profissionais ali que usam as nossas certificações para trabalhar. O Instagram bomba absurdamente com eles. Então, a gente foi usando pesquisa e a experiência mesmo para poder segmentar e entender qual canal funcionava melhor com cada público. E tem algum canal surgindo que vocês estão de olho? A gente está experimentando o TikTok, que não é nenhum canal novo, mas é um canal difícil para se trabalhar como uma associação que representa o mercado e que tem tantos públicos distintos. Então, o TikTok a gente está experimentando para o investidor, e é um investidor mais jovem. E vira e mexe, dependendo do projeto, surge a necessidade da gente criar algum canal temporário para atender aquela demanda de comunicação. Bom, então estão em vários canais, escutando e participando de conversas em muitos lugares. Tem alguma ferramenta que vocês utilizam para prever um pouco o que vai ser dito, comportamentos que ajudam vocês a gerenciar um pouco esse mercado? A gente usa muitas ferramentas. É engraçado. Engraçado não é a palavra boa, mas é essa que eu vou usar. A gente tem um trabalho que a gente faz de monitorar 24/7 tudo que se fala sobre investimentos nas redes sociais. Isso já está indo para o 6º ano que a gente faz isso. Quando ninguém falava de influenciador de finanças, que nem se fala hoje. E esta ferramenta, a gente desenvolveu junto com um parceiro, ela usa inteligência artificial há mais de 6 anos. E data science. Então, assim, tem muita coisa, a gente usa muita tecnologia e muitas ferramentas, desde as existentes, de prateleira até outras que a gente cria, para poder monitorar o que está acontecendo, as conversas que estão acontecendo, o que está acontecendo no mercado. Por quê? De novo, aí não é uma coisa só do marketing, aí vem da natureza da Ambima. A gente representa o mercado. Se a gente não entender o que está acontecendo no mercado, a gente está morto. Então, a gente tem que ouvir, a gente tem que entender. Né? Então, pesquisa é uma coisa muito séria para a gente, monitoramento é algo muito sério. Então, vocês monitoram através de pesquisa, mas também um social listening, que é Total. muito utilizado através de inteligência artificial. Total. Muito interessante. E como você enxerga as campanhas do mercado financeiro, né? Quando eu olho muitas delas, eu vejo que algumas são, talvez,
muito numa linha aspiracional, tem outras que já falam do risco logo do começo, tem algumas outras que tentam quase forçar um comportamento, né? Quais são os maiores erros e acertos quando a gente está falando de uma campanha? Primeiro, eu tenho que fazer um disclaimer que eu sou poliana, né? Ah, Então, assim, eu avalio que as campanhas melhoraram muito. com certeza. Se a gente olhar de um passado muito recente para hoje, as campanhas do mercado melhoraram muito. Ainda precisa melhorar e tem espaço para melhorar? Com toda certeza. Agora, qual que é a grande treta? E que quem nunca trabalhou no mercado financeiro, às vezes não se liga ou não sabe. A gente é um dos mercados mais regulados que existem. Então, tirando o farmacêutico, acho que não tem nenhum outro mercado que tenha tanto disclaimer, tanta regra e tanta coisa que você tem que seguir quanto o financeiro. Então, isso acaba reduzindo muito o espaço para criatividade, né, e para a ação ali dos marketings, das agências, poderem alcançar os seus objetivos ali junto com seus clientes. Não à toa que a gente vê tantas campanhas que são muito mais institucionais do que especificamente sobre um produto, sobre, né, alguma coisa assim mais tangível. Não é à toa. Porque assim, para você falar de um produto, tem tanta regra, tem tantas restrições que às vezes, tipo, deixa para lá, vamos tentar de outra forma, que é mais fácil. Então, o que eu acho que é um erro, por exemplo, é desistir. Porque quem está insistindo, né, e está quebrando ali a cabeça, tem conseguido fazer coisas bacanas. E aí, um inspiracional são os influenciadores, são os influencers, porque eles conseguem falar de uma coisa complexa que é investimento de uma forma muito mais simples. Então, assim, a indústria já se mexeu, a indústria está aprendendo com eles, está usando eles para poder chegar onde eles querem chegar. Com a maior certeza. Acho que eu aprendi muito sobre finanças através de influenciadores. E, por um lado, eles são excelentes, democratizaram o assunto, mas, pelo um outro, eles também trazem uma preocupação aí do mercado de passar uma informação que talvez não seja verdadeira, pelo talvez o conhecimento que não seja tão profundo assim como alguém que estudou finança mesmo, né, foi para a faculdade. Como é que tem sido regular esse mercado de influenciador? Qual é o ponto positivo e o negativo? Aí esse é um assunto que eu amo, né? E que me deixa bem, assim, animada. Então, assim, a Ambima representa o mercado e regula o mercado. Então, são as empresas do setor. Como que o influenciador ganha dinheiro? Tirando os gigantes, que vem muita coisa de Google Ads e tal, os grandes, médios, pequenos e micro ganham dinheiro basicamente com venda de curso e parceria. Estou falando dos influencers, né, que são os influenciadores de finanças. Quem é que faz parceria? As empresas que estão onde? Na minha casa, na Ambima. O que a Ambima fez? Que aí a Ambima foi muito precursora disso no mundo. Tanto que a gente fala sobre isso em diversos fóruns internacionais. A gente chegou e falou o seguinte, pessoal, vocês contratam influenciador, não contratam? Ótimo, só que a partir de agora vocês vão ter que seguir regras para contratar o influenciador. Então, quando você contratar o seu influenciador, você vai ter que garantir que ele vai deixar claro que é uma publi. Você vai ter que deixar claro, o que ele falar no post, a responsabilidade é sua. Então, sabe todas as regras de publicidade que a gente tem na CVM, na Ambima, Sim. etc e tal? Esse influenciador vai ter que seguir. Por exemplo, não pode fazer promessas milagrosas. Por exemplo, não pode fazer comparações de ganhos passados prometendo ganhos futuros. Então, tem um monte de coisa que já está vigente há muito tempo para proteger o investidor, que a Ambima passou a exigir que as empresas cobrem dos seus influenciadores. Então, qual foi o movimento que a gente fez? Fazer com que aumente a régua de qualidade pelo bolso. Então, assim, você não precisa fazer parceria com o Bradesco, Itaú, Santander, BTG, todos esses são nossos associados, Sim. C6, Nubank, preciso parceria com eles. Então, agora você vai seguir as regras que eles vão exigir de vocês, porque são as nossas regras. Então, com isso, a gente vai forçando, né, uma profissionalização dos influenciadores, não como profissionais de comunicação, que isso eles já são ótimos, mas como profissionais que falam de investimento. Por quê? Existe no mercado financeiro a exigência de certificações para determinadas atividades. E não é a Ambima que exige, é o Banco Central, é a CVM, né? São os órgãos oficiais. Porque falar de dinheiro é muito sério. Então, vou dar um exemplo clássico.
cara está lá fazendo uma análise, né, de setor. Olha, agora, com a taxa de juros como tá, o Trump, as tarifas, o melhor é investir nesse tipo de coisas, empresas desse setor. O cara está dando uma recomendação, está fazendo uma análise. Isso é uma profissão legislada, se chama analista de mercado. Para ser analista de mercado, você tem que ter uma certificação que se chama CNPI. Então, por que, que o cara ali no banco, na corretora, é cobrado para ter e na rede social não? Então, se você estiver fazendo atividade de analista, você tem que ter essa certificação. Então, foi esse movimento de cobrança que a Ambima começou. Entendi. Foi um movimento de cobrança através do B2B. Vocês Exato. entenderam que não dá para punir todo mundo por aí que posta um conteúdo meio fake. E aí eu vou te falar, sabe, Juliana, teve uma coisa interessante, porque os influenciadores estavam sedentos por uma arrumação, né? E aí, quando a gente começou a fazer isso, a gente ficou com receio de ser saraivada. Mas não, eles nos procuraram e a gente tem um relacionamento super próximo com o nosso grupo de influenciadores monitorados, que chega a quase 900 influenciadores. E eles foram nos pedindo ajuda, porque eles assim, eu quero ser reconhecido como alguém diferenciado. Eu quero ter um selo da Ambima. Eu quero... O que eu preciso fazer? Faz uma certificação para a gente. A Ambima daqui a pouco vai estar criando uma escola. Então, e a gente fala assim, não, aí já começa assim, ai, porque a gente não consegue falar com a Meta, a gente não consegue falar com... Ajuda a gente. Eu falei assim, não, calma, gente. A gente é a associação do mercado de capitais, né? Nós não podemos representar vocês, influenciadores, mas Criar a gente... um braço só para representar esses influenciadores e falar, Meta, esse daqui pode, que eu já validei, tá? Certificado. Às vezes a gente pode apoiar vocês, porque a gente tem a intenção de que os influenciadores ofereçam cada vez um conteúdo melhor para as pessoas lá na ponta. Porque quanto melhor o conteúdo, mais gente informada, mais gente investe, as empresas crescem, a economia cresce, o Brasil cresce, todo mundo ganha. Muito bacana. E vocês criaram um relatório desse influencer, né? Botando um ranking ali, como é que foi? A cada 6 meses, a gente pega todos esses dados que a gente monitora 24/7 e faz um retrato, tira uma foto. Então, o que está acontecendo? Então, a gente mostra todas as tendências que estão acontecendo, os assuntos mais falados, os assuntos que mais engajam, né? Quais são os produtos que os influenciadores mais escrevem a respeito, quais que as pessoas mais comentam, mais engajam. E aí, a gente também fez um ranking de influência, né? Sob o ponto de vista da Ambima, quais são os perfis mais influentes. E os influenciadores amaram isso, porque virou um objeto de distinção. Num primeiro momento, Juliana, a gente só fazia essa distinção quantitativa. Tá. Então, a gente vê quem era mais influente quantitativamente. E não estou falando de seguidor, não, tá? A gente usa 5 métricas distintas para garantir o poder de influência. Porque seguidor você compra, né? Então, tem outras metodologias que a gente usa. Depois que a gente fez o quantitativo, os próprios influenciadores falaram assim, Amanda, tem picareta aí, né? Tem picareta aí, gente que fala coisa errada, que não deveria estar falando disso, está aí no ranking de vocês. Aí eu falava, gente, eu sou que nem o IBGE, era nessa época. Né? Eu divulgo a inflação, não sou responsável por fazer a inflação, né? Sim. A gente apura e divulga. Mas aí a gente viu que realmente precisava ter um olhar mais qualitativo também. Então, em cima dos rankings, a gente começou a fazer análise qualitativa e só entra no ranking quem segue critérios de melhores práticas de comunicação e marketing. E nesta última edição, a gente inaugurou a divulgação de quem tem certificação ou não. Então, por que isso é importante? Porque eu, consumidora, adoro a Juliana, te sigo, ouço tudo que você fala, mas eu fui lá no ranking da Ambima e vi que você não tem nenhuma certificação. Cai a credibilidade. Será que eu posso confiar em tudo que a Juliana está falando? Deixa eu checar direitinho. Deixa eu ouvir outra opinião. Não é para deixar de te ouvir, mas saber que o que você está falando não necessariamente é uma verdade absoluta ou que você esteja 1000% preparada para falar sobre esse assunto. Ou que você tenha qualificação de regra para poder se posicionar daquela forma. Muito interessante. Então, a forma de vocês retomarem o poder, né, e o controle em cima dessa narrativa foi quase dar um selo de credibilidade em cima das pessoas que vocês acham que faz sentido e que não. E isso traz o poder de volta para vocês. Muito interessante. Vocês usam o influenciador? Não. Não, porque foi uma decisão mesmo de negócio, um posicionamento de negócio, porque como a gente regula,
né? Seria muito complexo eu ter que. Imagina a minha equipe ter que ficar pensando se esse influenciador pode, não pode, se aquele associado já usa, se não usa. Então, a gente optou por política, por ter uma posição neutra em relação a influenciadores. Isso não significa que a gente não tenha. A gente tem os da própria casa. Então, a gente tem alguns executivos, né, que falam tanto, aparecem tanto, que são formadores de opinião, que acabam sendo influenciadores nativos. Bom, vocês fizeram uma campanha super legal pro B2C, que eu vi que vocês até anunciaram no The News, que foi no fundo Você Pode. E eu vejo também um comportamento de vocês indo cada vez mais para usar o humor. Qual foi a estratégia por trás disso? Olha só, uma das perguntas que você me fez foi: o que você acha das campanhas do mercado, né? Sim. Então, a gente tem uma dificuldade tremenda para falar simples. E o humor aproxima e simplifica. Então, a gente tem usado meme, tem usado humor, tem usado uma linguagem muito mais próxima para poder conectar, né? Marketing, comunicação é conexão. Então, se você não falar a linguagem do outro, você não vai conectar. E aí a mensagem se perde. E tem dado muito certo. Por quê? Porque não é algo comum para o mercado financeiro, para o mercado de capitais. Então, as pessoas até se chocam, né? Quem fez um movimento muito bacana nesse sentido foi o Banco Central, né? Com o BC Sincero, não sei se você chegou a ver. Não cheguei. Quem não é da área financeira, vale a pena dar uma olhada. Eles foram alvos de muitas críticas no começo, mas eles tiveram a coragem de manter. E aí são vídeos do Banco Central com memes, com óculosinhos, falando naquelas linguagens muito populares e irônicas. Só que assim, você fez o regulador principal do mercado, né, a autoridade monetária, falar com o público final. Era algo que não acontecia antes, né? Então, a gente se inspirou um pouco nisso e foi além para poder se conectar melhor com o público. E ao longo desses últimos anos, né, comunicando a educação financeira para os seus consumidores, o que você diria que você entendeu sobre o comportamento do brasileiro? Fora que ele adora um conteúdo educativo, tá lá no YouTube, o que mais assim você destacaria que seria interessante para as pessoas saberem? O brasileiro não é uma entidade, né? O brasileiro são vários, brasileiros, brasileiras, diversos estados, regiões. Então, assim, é muito difícil você trazer uma fórmula pronta, né? Quando eu olho as nossas pesquisas e a gente pergunta assim, brasileiro, brasileira, onde você se informa, por exemplo, quando você decide investir? O gráfico é lindo, Juliana, você ia adorar. Me manda. O gráfico é lindo, ele é assim, começa com YouTube, aí vem TV aberta, a ordem não é exatamente essa, mas assim, vem YouTube, Instagram, TV aberta, rádio, jornal, portal, não sei o quê. Qual é a conclusão disso? É que as pessoas se informam em diversos lugares. É muito fragmentado. Exato, de diversas formas diferentes. Então, quando você resolve fazer uma campanha ou um plano de comunicação sobre algo do mercado de capitais, você tem que escolher muito bem o seu target. E aí, focar muito bem nos canais que falam melhor com aquele target. Porque o brasileiro consome informação nos mais diferentes canais. Então, você diria que é bem nichado, É bem muito personalizado. nichado. Entendi. E você falou muito sobre o seu estudo. Depois manda pra gente pode botar no link da descrição, sobre um pouco do comportamento do consumidor quando a gente está olhando para finanças, né? Quais são os produtos que eles mais engajam? Quais que são menos? O que você consegue me dizer que você aprendeu sobre isso? Quer ver a primeira coisa que eu acho maravilhosa, que eu adoro nessa história, que é assim, a gente está na nona edição do Finfluence, desse estudo de influenciadores. Sim. Não teve nenhuma, zero, traço, nenhuma edição em que os produtos mais falados pelos influenciadores sejam os mais engajados. Não tem. Zero. Amanda, que coisa estranha. Sim. Aí, marqueteiros que nos ouçam, olha só o que a gente aprendeu. A gente tem 13 categorias diferentes de influenciadores de finanças. Tá. Dá para você clusterizar eles pelo tipo de conteúdo que eles publicam. E o cara, por exemplo, que só fala de ações, ele se vende como especialista em ações. Então, a audiência pode estar bombando
em cripto, porque cripto bateu a recorde da história, que o cara que fala de ações, ele vai seguir falando de ações. É o nicho dele. Isso não significa que o público vai continuar engajando em ações do jeito que engajava. O público vai engajar nos assuntos que ele se sente mais confortável. Por muitos e muitos e muitos meses, os assuntos que mais engajavam era poupança. Depois, título público do Tesouro, porque eram coisas mais próximas das pessoas, as pessoas não sentiam vergonha de falar a respeito. Entendi. Este último estudo foi muito interessante, que o tema que mais engajou foi fundos de investimento. Justamente quando a gente lançou a campanha, no fundo você pode. Então você diria que os conteúdos que a galera mais engaja são provavelmente aqueles também que eles mais investem. Não necessariamente, porque aí a gente pega os dados de investimentos, né, que a Ambima tem todos esses dados, não necessariamente isso bate. E aí eu te explico também por quê. O comportamento do investidor, a compra de investimento, é diferente da compra de um cosmético, por exemplo. Então, eu estou no Instagram, eu vejo lá o hidratante do cabelo, a mulher que está me vendendo maravilhas, meu cabelo está seco, eu clico na hora, compro, acabou. Aí eu estou no Instagram, eu vejo alguém falando de um fundo de investimento imobiliário que me paga dividendos, que eu vou ganhar dinheiro com aquilo, que é como se fosse um aluguel, tal. Eu falo, puxa, quando sobrar um dinheiro, eu vou comprar, porque agora estou sem um puto, entendeu? Então, a compra de investimento, às A vezes... jornada de compra é muito maior. É isso. E ela começa com a descoberta, provavelmente, através das redes sociais ou desse Exato. consumo fragmentado que a gente comentou sobre. Exato. Se fosse... Eu não acredito mais em funil, tá? Funil Tá. do marketing, essa coisa toda. Você não acredita mais em funil? Você Não. acredita em quê, Não, então? assim, Lá? se eu fosse pensar no funil tradicional que a gente aprende lá nos livros, eu diria que as redes sociais, tipo o X, né, o Twitter, Instagram, TikTok, é topo de funil. YouTube está aqui embaixo. Porque a pessoa é captada aqui em cima com a informação, desperta atenção, começa a pensar naquilo, mas não se aprofunda. Na hora que a pessoa resolve investir, ela vai no YouTube. E aí a gente tem uma pesquisa muito linda. Essa eu vou mandar o link para vocês colocarem. Manda. Que a gente rodou o Brasil inteiro no busão da Ambima para entender como o brasileiro investe. E aí tem cenas maravilhosas. A gente fez um documentário com esse trabalho, né, que a gente captou nas ruas. E tem cenas maravilhosas que mostram a pessoa com o celular aqui, com o banco aberto, e o computador aqui com o YouTube. E aí, como o brasileiro investe? Assistia ali, sei lá, Natália Arcuri, ia assistindo qualquer pessoa, dava pausa, voltava aqui no celular. Assistia mais um pouco, dava pausa, voltava no celular. Então, assim, o YouTube é o canal que as pessoas realmente usam na hora de investir. Quer ver outro dado? Não é? Esse é o qualitativo, né? O que a gente viu no documentário. O quantitativo é assim, o engajamento médio de posts sobre investimentos nas redes sociais, 3,7 mil por post. Se eu for só para o YouTube, chega a quase 12 mil. Então, um banco, por exemplo, que está fazendo a campanha deles, começa ali no YouTube, fazendo finanças, assim, bem na forma superficial, awareness. E talvez ele vai falar de produto no YouTube. É isso. E não no Instagram. É isso. Muito interessante. Pô, eu tava vendo um dado, que não sei se foi desse estudo, mas que 20 milhões já colocam o seu dinheiro em bets e um quarto achava que bet era investir. O que você diria que isso diz sobre o nosso mercado? Isso aí já está evoluindo, né? Já está Vamos saber. já tá bem menos forte do que já foi quando teve aquela explosão das bets. Esse dado ele vem muito da época em que a legislação para bets estava para entrar em vigor. Entendi. Então ainda estava uma terra pouco regulada, né? E a gente acompanhou, né? Todo mundo que trabalha com comunicação, com marketing acompanhou o que os influenciadores falavam, né? Vendiam de fato o bet como sendo um investimento, invista aqui, faça se era jogador de futebol, influenciador gigante, etc e tal. E tá aí a CPI das bets para não me deixar mentir. Então, no começo, quando não tinha regulação, as pessoas que falavam de bets falavam como investimento. Então, algum pedaço aí da opinião pública acabou absorvendo este conteúdo. Quando veio a regulação das bets, uma das cláusulas que tem lá está muito claro bet não é investimento.
né? Não pode ser comunicada como investimento. E aí, essa aura começou a dar uma dissipada, né? Agora, é fato que nós temos um percentual considerável da população que aposta, né? Ah, isso é um problema? Não vou entrar em juízo de valor. Aposta é entretenimento. Investimento é reserva de valor, é segurança, é pensar no futuro, é você ter dinheiro para realizar os seus sonhos. São naturezas diferentes e destinações diferentes que você dá para o seu dinheiro. Existe um jeito responsável de conseguir comunicar uma coisa como a Beth? Você fez uma divisão, né, entre segurança e entretenimento. Seria essa uma, sempre posicionar atrelado a algo voltado a entretenimento? O Conar fez um trabalho muito interessante, tanto com o influenciador quanto em relação à Beth, dando orientações nesse sentido. Então, acho que ali tem um guia bem bacana de melhores práticas mesmo, de como comunicar, tanto os influenciadores, né, se comunicarem, quanto a própria indústria de Beth se colocar ali para o público como um todo. E a gente até falou um pouco quando a gente olha para fundos de investimento, né? Que antes era a poupança, o que o consumidor brasileiro estava mais propenso a falar sobre. Depois virou Teve Tesouro Tesouro Direto. Direto. E aí, esse ano passado, foi fundos de investimento. Isso. A gente tem em torno de 59 milhões de investidores no Brasil e apenas 5% investindo em fundo. Isso. Como que você enxerga esse cenário? Você acha que vai crescer, não vai? O que a gente poderia estar fazendo, e bancos e influenciadores digitais, para poder, não promover, mas mostrar o que é investir em um fundo de investimento? Primeira coisa, como a Ambima representa o setor inteiro, pensando assim, institucionalmente, para a Ambima, o que importa e interessa, o que a gente quer é ver o brasileiro fazendo poupança e investindo, que é isso que vai fazer as pessoas lidarem melhor com o dinheiro, fazer o Brasil crescer, né? Fundos é um produto que a gente escolheu para divulgar mais fortemente, por quê? Porque ele é um produto de muito fácil acesso e pode ser um canal de entrada para quem não investe, começar a experimentar esse setor e depois ir diversificando. Porque tem inúmeros produtos de investimentos disponíveis. Amanda, mas por que fundo é um canal de entrada? Porque existem fundos que você pode investir a partir de R$10. Existem fundos super conservadores, né, de baixíssimo risco, menos que a poupança, as pessoas não sabem disso. E tem fundos super arrojados para aqueles investidores que, nossa, eu tenho muita propensão ao risco, eu não me importo de investir muito dinheiro e perder muito dinheiro, contanto que eu tenho a chance de ganhar muito mais lá na frente. Então, assim, tem um fundo para cada pessoa. Você pode achar o fundo para chamar de seu. Então, por conta dessa democracia que o fundo oferece, dessa facilidade de acesso, que a gente começou a trabalhar em vista e a partir do fundo. O que você acha que um marketing pode fazer, se é que pode fazer algo, mas eu acredito nele, para mudar um pouco o cenário econômico do Brasil? Eu acho que o marketing pode ser peça-chave e fundamental, porque muitas pessoas não enxergam ainda o marketing como uma ferramenta estratégica. E o marketing não é só conversão de venda, né? O marketing, ele ajuda a transformar comportamento, ajuda a educar. Educar no sentido de abrir a mente das pessoas para uma realidade que não necessariamente elas conhecem. E à medida que as pessoas forem entendendo mais sobre o seu dinheiro, entendendo mais sobre investimentos, isso transforma uma sociedade. Muito bacana. Bom, esse é o nosso último bloco. A gente sempre faz essas perguntas para todos os convidados, tá? A primeira dela a gente passa muito tempo aprendendo. Você trouxe um show aqui, principalmente no mercado financeiro, mas o que você, como líder, teve que desaprender nesses últimos tempos? Eu falei aqui por cima do lance dos funis. Tem que desaprender. Gente, o mundo está muito dinâmico. Essas teoriazinhas dos P's, os funis, gente, já era, né? O mundo mudou, está tudo acontecendo ao mesmo tempo agora. O público, cada público se comporta de uma forma diferente. Então, você tem que ter a humildade de admitir a todo dia que você não sabe nada e ter a humildade de olhar para o mundo com olhos gentis para aprender. Esse é um espírito do slogan, né? No outro episódio, eu e Ricardo, a gente sempre começa trazendo um slogan na semana de alguma marca. E a pergunta para você qual é o seu slogan pessoal?
O meu slogan pessoal é um, profissional é outro, né? Fala os dois, então. Profissional, eu diria que reputação é uma coisa que se constrói minuto a minuto, dia a dia. Né? Se você não for alimentando isso a cada instante, a hora que você precisar da sua reputação, você não vai ter nada. Acabou. Não existe marca, não existe empresa, não existe produto se não tiver a reputação, né? Esse é o profissional. O pessoal, eu costumo dizer, aceita que dói menos. Porque tem coisa que tá dado. Vai lá, faz, entrega, vira a página e vamos para o próximo. Porque tem coisas que vale a pena a gente brigar. Outras, vamos fazer, entregar e partir para a próxima. E a última pergunta ela é sempre deixada pelo último convidado. Ele deixa uma para você e você vai deixar para o próximo, tá? E a que deixaram para você foi o seguinte. Como referência no seu setor, qual podcast ou filme você indicaria para alguém que não conhece nada sobre ele? Tem o Lobo de Wall Street, que eu acho maravilhoso. É bem estereotipado? Mas é bem bacana para você entender um pouco do movimento. Eu diria também, tem uma outra série que é maravilhosa, que é a Billions. Billions é incrível para você entender como o mercado de capitais funciona. Então, assim, vale a pena. Além de ser muito legal, você vai entendendo como a coisa funciona. Qual que era a outra história? A outra Não, pergunta? era podcast ou filme. Então pronto, já dei um filme e uma série. Um filme e uma série aqui pra Isso. gente. E podcast pode ouvir o Vai Fundo, Vai da Fundo. Ambima. Aí é bem técnico, é para quem já está um pouco mais dentro da história, porque aí a gente discute assim os fundos de investimento nas suas entranhas. Entendi. Achei que você ia falar esse aqui, que você já deu um show, você já ensinou a galera sobre Não, esse aqui, a pessoa já está aqui, né? Então, nem precisa falar. Boa. Bom, Amanda, muitíssimo obrigada por estar aqui. Foi um prazer te receber e aprender com você. Eu que agradeço, estou à disposição e muito sucesso para vocês. Esse projeto é muito legal, estou adorando acompanhar. Obrigada. Muito obrigada.